Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras em Hebreus capítulo 7. Nós vamos dar uma pausa na exposição em Gênesis e também na exposição da carta de Tiago. Eles profundos. E é interessante quando nos aproximamos desta carta aos Hebreus, porque o autor aos Hebreus vai falar a respeito de a oportunidade de dizer coisas profundas que ele teria de dizer para os ouvintes primários, mas que por conta da superficialidade da fé até, ele não trouxe coisas profundas demais. E aí nós nos deparamos com uma das cartas mais profundas do Novo Testamento e mais difíceis. Então, pare e pense que a complexidade dela trata de coisas não tão profundas quanto poderia ser dada à igreja. Mas preste bastante atenção nos detalhes, nós vamos dar alguns parâmetros anteriores para que haja uma compreensão melhor do texto que vamos expor. Hebreus 7, versículos 11 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus... versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Citação do Salmo 110 que lemos na nossa liturgia. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. E nesse instante, como igreja do Senhor, nós nos aproximamos do Senhor com o coração contrito e suplicando que o Senhor fale conosco, porque de nós mesmos nós não temos capacidade de compreender as tuas verdades profundas. A mente mais perspicaz pode talvez entender a letra do texto, os aspectos gramaticais, históricos, mas somente o teu Santo Espírito pode aplicar estas verdades ao nosso coração, fazendo-nos, ó Deus, brilhar os olhos pela tua palavra, pela tua voz, fazendo o nosso coração se aquecer, ser aquecido somente o Senhor, e nós temos consciência disso. Pedimos nesta noite, Senhor, fale ao nosso coração. Queremos sair daqui cheios da tua palavra, certos de que ouvimos a tua voz. E por isso carecemos do Senhor e oramos como salmista. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, para compreender um pouco melhor a carta aos Hebreus, é necessário compreender vários aspectos ligados à lei, ligados à antiga aliança, tempo dos sacerdotes, sacrifícios, altares, tabernáculo, templo posterior. E alguns aspectos nós precisamos apontar. Por quê? Porque os primeiros ouvintes desta carta estavam sendo tentados a abandonar ou misturar a pessoa de Cristo com o judaísmo, como se Cristo não fosse suficiente. Mas então eles precisavam, olha, nós precisamos de Cristo, mas também de fazer algumas coisas.
Nós precisamos voltar e pensar nos sacrifícios ou agir conforme a lei. E havia alguns dentro do cristianismo tentando convencer pessoas a voltarem ao judaísmo ou voltarem a algumas práticas. E aí nós nos achegamos em alguns aspectos para entender quais eram essas práticas. Antes disso, você precisa pensar um pouco sobre a queda. Todos nós aqui já ouvimos sobre Adão e Eva. Adão e Eva juntos pecaram contra o Senhor, mas antes da queda eles tiveram o privilégio de ter relação íntima, perfeita, plena, visão da parte de Deus, comunhão com o Senhor diária, em que Cristo pré-encarnado estava ali, na viração do dia, todos os dias. Eles tinham o privilégio de falar com Deus, face a face. E aí você para e olha para como a queda destroçou a relação do homem com Deus. O homem passou a ser inimigo de Deus. A Bíblia vai mostrar, irmãos, a expulsão de Adão e Eva como uma relação de juízo duro. A Bíblia fala de querubins a oriente do jardim com espada. Juízo. Não é mais possível se aproximar de Deus assim. Então pare e pense. Serão ritos que vão conseguir te fazer se aproximar de Deus? Eu vou para a igreja, então assim eu vou me aproximar de Deus. Eu vou orar, então assim eu vou me aproximar de Deus. Na antiga aliança, eu faço sacrifício, assim está tudo bem. Levo o meu animal, o animal é sacrificado, então é uma maravilha. E muitos começavam a pensar que a relação com Deus era resumida aos ritos. E aí você se recorda do que as Escrituras falam. Davi, quando peca contra o Senhor, ele chega, olha, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido. Pense, por exemplo, como a expulsão da presença do Senhor foi dura para Adão e Eva. Nós escolhemos hoje esta distância por causa do pecado. Mas pense para aqueles que tiveram o privilégio de viver em um mundo, um jardim plantado pelo Senhor, em comunhão real, e agora ter a vergonha da nudez, ter a separação direta, brusca, da santidade, da presença, do amor da parte de Deus. Irmãos, o Deus Santo não pode suportar ou aceitar pecadores em sua presença simplesmente assim. Adão pecou contra o Senhor e Deus, tudo bem, Adão, sem problemas. Ele é santo. Eu já trouxe ilustrações assim. Pense você chegando em um hospital e alguém manda você deitar em uma maca suja de sangue. Mas é só esse cantinho que está melado de sangue. Afasta para cá, não tem problema. E você todo cortado de uma queda, de alguma coisa, você não quer se aproximar, porque você tem uma noção de pureza, de transmissão de doenças. Uma criança não tem essa noção. Mas você tem um pouco de noção. Agora pense, Deus que é santo, diante de pecadores, como eu e você. Todos nós pecamos todos os dias. Como nós podemos nos aproximar desse Deus sem sermos fulminados por Ele? Falamos na última semana, sem sermos decepados, como a aliança mencionava. Como se aproximar desse Deus? Um Deus justo não pode tolerar o pecado sem punição. Pode completar, o salário do pecado é a morte. É a justa punição de um Deus justo a respeito do pecado. Um Deus fiel não poderia dar uma punição a Adão, a Eva e a cada um de nós, diferente da que ele havia prometido. Se vocês comerem do fruto que está no meio do jardim, vocês vão morrer com certeza.
disse o Senhor. Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Mas ao mesmo tempo, ele é santo, ele é justo, ele é fiel, mas ele é amoroso sim. Deus é amor. João fala em sua carta, Deus é amor. E aí ele providencia uma reconciliação que precisa necessariamente ser justa, ser santa e ser fiel. Então ele não pode colocar pecados debaixo do tapete simplesmente assim. É daí que a gente vem e aponta para alguns aspectos que precisamos entender antes de adentrar mais no texto. O primeiro deles, sobre o sacrifício. Deus ensinou ao homem a necessidade dos sacrifícios. Ele começou a requerer sacrifícios dos homens, e ele mesmo fez o primeiro. Ele imola um animal e tira as peles e cobre Adão e Eva na sua vergonha de nudez. É o primeiro sacrifício, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há cobertura para a vergonha do pecado. Não tem como se aproximar de Deus. Eles estavam escondidos no jardim, envergonhados, e um sacrifício perfeito, feito pelo próprio Deus, cobrindo ambos, Adão e Eva. Mas ele ensinou que o homem deveria sacrificar. Você vai ver agora na história da redenção sacrifícios. Para aqueles que não conhecem o Antigo Testamento, você vai perceber que os cultos no Antigo Testamento eram majoritariamente ligados a sacrifícios de animais. Havia sim ofertas de manjares e outras ofertas de cereais, mas havia como centralidade sacrifícios. Um animal era levado para ser sacrificado. Deus estava ensinando alguns aspectos, irmãos. Deus estava ensinando a respeito da culpa do pecado. Deus estava ensinando a respeito do dano que o pecado causa. Você tinha de pegar o seu melhor animal, o melhor animal do seu rebanho, aquele que mais dava prazer nos seus olhos. E você levava ele perante o sacerdote, e com a mão sobre a cabeça, o sacerdote apunhalava aquele animal. O sangue era derramado, era dura a cena. Mas a cena era para ensinar que o pecado causa dano, causa dor, é terrível, e que eles precisam de um substituto. É você ou alguém no seu lugar. O animal não tirava pecados, nós sabemos disso. O animal não tinha dignidade sequer para ser comparada à dignidade daquele que foi criado à imagem de Deus, eu e você. Mas Deus ensinava sobre o dano, sobre a dor, sobre o prejuízo, e ensinava que eles tinham de sacrificar. Hebreus 11, alguns capítulos depois do nosso texto, olhando pela fé na redenção, pela fé no fim dos sacrifícios, em alguém que viria fazer um sacrifício pleno, perfeito, cabal, de uma vez por todas, libertando de uma vez o homem do jugo do pecado. Era assim que sacrificavam na antiga aliança, olhando para o Messias. Mas havia ainda algo que Deus instituiu, o sacerdócio. Deus ensinou a necessidade, irmãos, de mediação. Lembre-se, o jardim do Éden, querubins a oriente, quebrando a relação do homem com Deus e Deus com o homem. Não tem mais possibilidade do homem se achegar até Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Nem para suplicar perdão. Por quê? Porque mesmo os nossos pedidos de desculpas estão maculados pelo pecado. Amanhã nós vamos e caímos de novo nos mesmos erros. Nós enchemos os nossos lábios de palavras belas, e quando confessamos e parece lindo, até choramos, nos emocionamos. Dá 2, 3 dias, uma semana, estamos cometendo os mesmos pecados diante desse Deus. Então nós nos achegamos
e nós olhamos para como Deus ensina sobre mediação. Então Deus começou a levantar mediadores. Mediadores desta aliança de redenção. Deus prometeu: eu vou salvar o homem dos seus pecados. Eu vou providenciar redenção plena, perfeita. Mas assim como um pai ensina uma criança, devagarzinho, aos poucos, trazendo aspectos, detalhes. Agora você está pronto para aprender esse outro aspecto. Deus foi ensinando isso. E aí Deus institui o sacerdócio. Nós já pregamos lá em Gênesis, quando falamos sobre Melquisedeque, texto que lemos no Salmo e texto que é citado em nossa perícope de pregação. Melquisedeque aparece para Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo, como alguém que é tido como rei de justiça, rei de paz, como aquele que tipificava um sacerdócio eterno. E por isso que Melquisedeque não tinha nem pai nem mãe. Aparece esse personagem nas escrituras, lá em Gênesis, sem pai, sem mãe, sem filho, ninguém sabe de onde veio. E não que ele fosse alguém que aparecesse necessariamente do nada criado por Deus, mas ele aparece assim nas escrituras para ensinar a respeito de alguém que não tem princípio e não tem fim, e que viria no futuro resgatar o homem dos seus pecados como sacerdote perfeito. Então Deus estava ensinando: você não pode se achegar até mim, você é pecador. Então eu vou estabelecer homens que vão trazer a sua oferta até mim. Esses homens vão interceder por você. Pense, você maculou o coração do rei, você é um súdito, você se rebelou contra ele, a sua pena é pena de morte, e agora você vai pedir clemência. Quem se apresenta na sala do rei, crianças que lembram da história de Esther, quem se apresenta? A adoração, tudo isso por meio destes sacerdotes que Deus estabeleceu. Pense em você, um pecador, e esse termo é estranho, mas é um termo bastante fidedigno à nossa situação sem Cristo. Pecador moribundo. O que é moribundo? Moribundo é a caminho da morte, ou morto em abundância. Chegando diante do Rei justo, perfeito e fiel, santo, sem mediação. Anjos ao oriente do jardim com espada. Esta é a situação. Então Deus, mais à frente com Moisés, estabelece o sacerdócio de Levi. E aí é quando você se depara com mais uma ordem sacerdotal. A primeira delas, a de Melquisedeque, Deus traz ela sem pai, sem mãe, sem filho, mostrando eterno. Guarde essa informação. E aí Deus, quando chama por Moisés o povo do Egito, libertando de Faraó, Deus estabelece agora os filhos de Arão, que são da tribo de Levi. Eles vão ser sacerdotes, somente os filhos de Arão. Eles vão ser mediadores. Vocês só podem se dirigir a mim por meio deles. E era assim. Quem encostasse na Arca da Aliança, acontecia o que, crianças? Era morto, morria. Só o sumo sacerdote poderia vislumbrar a presença de Deus que ela tipificava. Dito tudo isso, irmãos, esses aspectos que são bastante essenciais para compreender o texto, nós vamos perceber que o autor, e nós já mencionamos também algo sobre isso, vai mostrar sobre a superioridade da pessoa de Cristo. O autor do texto que lemos, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns entendem que foi o apóstolo Paulo, outros apontam para Apolo, mas ele foi um livro de supervisão apostólica, isso não resta dúvidas. Mas o autor vai trazer a ideia de que Cristo é superior. Ele é superior a tudo aquilo que você pensa, está em suas mãos e ser suficiente para você ser salvo.
A ideia é, todos esses ritos do Antigo Testamento, sacrifício, sacerdócio, altar, templo, tabernáculo, todos esses ritos eram necessários para ensinar sobre uma pessoa perfeita e suprema, que é Jesus Cristo. Mas na antiga aliança, o povo já havia deturpado e se apegado aos ritos como se eles fossem suficientes para serem para a salvação deles. E aí quando chega Cristo, pleno, perfeito, com o sacrifício da cruz, com a ressurreição, cheio de glória, sendo assunto aos céus, alguns chegam e pensam, Cristo não é suficiente. Eu preciso de mais alguma coisa. Vamos voltar para os ritos. E aí o autor aos Hebreus vai trazer alguns aspectos para ensinar. E o primeiro deles fala sobre a perfeição de Jesus Cristo. Crianças que estão anotando, pode colocar no primeiro ponto, perfeição. Versículo 11 diz assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também a mudança de lei. Irmãos, algumas práticas na religião judaica eram centrais. E o sacrifício era uma delas. Desprezar o sacrifício era algo gravíssimo. Tanto é assim que você pode se recordar lá em Atos, capítulo 6, fala de testemunhas falsas sendo apresentadas. Olha, esses homens não cessam, ou esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Os homens temiam alguém que afrontasse os ritos. Por quê? Porque nós somos facilmente apegados a eles. Você quer ver uma coisa? Pessoas que vivem longe do Evangelho, não querem saber de Cristo, não querem saber de Deus, vivem as suas vidas de qualquer jeito, cheias de pecados. E aí, chegam em datas específicas, se dobram diante de imagens, chegam em datas específicas, vão à igreja, em datas específicas, eu preciso cumprir esse rito, como se o rito em si fosse suficiente para a salvação. E aí o texto vai falar o quanto o povo de Deus, em toda a história, foi afrontado por conta do apego real a Cristo. Quando você se apega a Cristo, aquele que é perfeito, você certamente é afrontado. A ideia aqui do autor é dizer o seguinte: olha, vocês estão apegados aos sacrifícios, vocês estão apegados a todos os ritos da antiga aliança, e vocês acham mesmo que se isso fosse tão perfeito assim, você precisaria trazer um novo sacerdote que é Cristo? Não, não precisaria. Esse é o argumento. E ele vai dizer, olha, Cristo é superior. Por que Cristo é superior? E aqui é onde a gente para pensar alguns aspectos até mais claros. Ele vai falar do caráter temporal. Eu sou temporário. Você é temporário. Você tem um emprego, você tem um cargo na igreja, mas amanhã você não tem. Haviam sacerdotes? Sim, haviam sacerdotes. Prestavam serviços ultra relevantes? Sim, prestavam serviços relevantes. Mas tudo temporário. E quando se falava dos sacrifícios, irmãos, um sacerdote ficava em pé, matando animais, cortando os animais, fazendo sacrifícios, pegando brasa, acendendo fogo no altar,
tirando o sangue, fazendo o dia inteiro, fazendo, cansado, e não parava de fazer, mas ele morria. Vinha outro sacerdote, era temporário, temporário. E aí ele vai dizer, Cristo não. Cristo não é temporário, Cristo é eterno. E qual é a prova que ele traz disso? Cristo não é da tribo de Levi. Cristo é da tribo de Judá, tribo dos reis. Cristo não era da tribo de Levi, mas Cristo era daquela ordem lá atrás, que Davi no Salmo 110 disse, Cristo é da ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? Era um sacerdócio pleno, mediador perfeito, aquele que é eterno. E Daniel vai dizer que não tem princípio de dias, nem fim de dias. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que Ele é o dono da vida, Ele é poderoso. Nele você pode de fato depositar a sua plena esperança. Ele é o único que pode te representar de modo pleno diante de Deus. É por isso que nós lemos que não existe salvação em nenhum outro nome. Não existe. O homem a vida inteira tentou buscar salvação em coisas que as mãos alcançam. Construindo ídolos, estátuas, ídolos. Ou mesmo fazendo o bem, olha, eu faço bem. Tentando buscar com ritos, com força do braço, achando que é a força do braço. Sem entender, isso é temporário, até uma esmola que eu dou. Paulo fala assim na sua carta, 1 Coríntios 13, texto bastante conhecido. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, que eu dê meus bens todos aos pobres, que eu faça tudo, sem o verdadeiro amor a Cristo, nada disso vale. Sem a visão daquele que é perfeito, aquilo que era antigamente necessário, o sacrifício, o templo, o sacerdócio, os animais, todos os ritos que eram necessários, circuncisão, como mencionamos, tudo aquilo que era necessário, não vale nada. Porque olhar para eles como se eles fossem o fim em si mesmos, sem olhar para aquele que não tem caráter temporal, que é eterno. Então, nesse aspecto de perfeição, de completude, a ideia é mostrar Jesus Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Ele é maior do que todos. Ele é o mediador perfeito que vai fazer você voltar para o Éden. Como assim voltar para o Éden? Que Éden? A Bíblia fala, irmãos, de uma árvore no meio do jardim. Árvore da vida. E a Bíblia fala na Nova Jerusalém, dessa mesma árvore lá. Árvore da vida. Você vai voltar para a presença de Deus. Somente por meio daquele que é eterno. Mas vai mostrar a superioridade desse sacerdócio também na suficiência. Ele é suficiente. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Se você quiser passar algumas páginas, no capítulo 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A ideia, meus irmãos, é de mostrar, olha, havia uns ritos em que o animal, lembre de Êxodo 24, quando falamos na ceia, os homens chegam perante o Sinai, os animais são partidos, sacrificados, e o sangue dos animais eram aspergidos sobre as pessoas. Imagine aqui um sacrifício sendo feito e o pastor chegasse com o sangue, ó, sobre todo mundo assim, ó. Na antiga aliança era assim. E simbolizava que o sangue do cordeiro que viria há de lavar os pecados de todos aqueles que se dobrarem perante ele, que forem lavados por esse sangue. E aí,
Algumas pessoas olhavam para o sangue e pensavam que aquele sanguezinho de animal era que iria purificar eles. É o rito em si. O rito era um símbolo visual para que você olhasse para aquele que não é sombra. É como a sombra, o rito. Você olha para a sombra, imagine você chegando, fazendo uma viagem belíssima com a sua família. Vou em Paris. Chega em Paris, vamos conhecer a Torre Eiffel. E você, sua esposa, seus filhos. E chegando lá em Paris, o sol bate na torre e você vê a sombra da torre e começa a tirar fotos com a sombra. Olha, a selfie só com a sombra. E a torre? Não, o bom é a sombra. O belo, olha que sombra bela, que linda. Ah, aí volto de Paris, você viu a torre? Não, eu vi a sombra. Que sombra bela. Irmãos, o que o autor aos Hebreus vai dizer é: as sombras eram importantes para te nortear para onde está a torre. Eram apenas sombras da cruz. Da mesma forma, tudo que vivemos, tudo que fazemos, sem o olhar correto para Cristo, aquele que é o centro, o perfeito, o único que pode nos achegar ao Pai, é inútil. Não tem nada que eu e você possa fazer com as forças braçais. Ah, como é que eu faço para chegar no céu? Ah, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou filho de crente, eu faço isso, eu dou esmolas, eu sou honesto no meu trabalho, eu sou um bom marido. Tem ateus assim também. O autor vai dizer: o sangue de Cristo é suficiente. O sangue de Cristo é eficiente para limpar pecados. E somente esse sangue, mais nada, nada. Ele vai dizer ainda: olha, Cristo é perfeito, Ele é superior à lei. E Ele não é somente alguém que olhou e cumpriu a lei. O autor aos Hebreus vai dizer: Ele é o autor da lei, Ele está acima da lei, Ele é o nosso Senhor. É assim que Ele se refere. Nosso Senhor, versículo 14. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Olha o detalhe: os sumos sacerdotes penetravam no templo ou no tabernáculo, e eles podiam entrar no Santo dos Santos, que era aquele local impenetrável. Era de tal modo que os sumos sacerdotes criaram uma tradição de amarrar uma corda na cintura, colocar uns sininhos e uma corda que ficava do lado de fora. Ele entrava no Santo dos Santos, e aí, se ele morresse na presença de Deus por causa do pecado, ninguém ousava entrar lá. Ouviu um barulho do sino caindo, olha, entrou com pecado na presença de Deus, mesmo sendo sumo sacerdote. Eu não entro lá, você não entra. Vamos puxar. Aí puxava a corda. Essa era a tradição. Por conta desse aspecto, e aí o autor aos Hebreus, volto para o texto que eu comecei lendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou, não o Santo dos Santos simplesmente, os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Ele é perfeito. Nós podemos depositar toda a nossa esperança em Cristo. Lembra que falamos hoje pela manhã da união com Cristo? Cristo penetrou os céus e você está unido a Ele? Se sim, você penetrou juntamente com Ele, tendo acesso resgatado à presença santa de Deus. O autor aos Hebreus vai falar que, por causa de Cristo, nós fomos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Meus irmãos, tudo o que nós fazemos carrega imperfeição. Crianças, anotem aí. Aplicações. Você não pode ser aceito por Deus sem Jesus. Não pode. Não tem como.
É impossível ser aceito por Deus sem Jesus. Não tem como. Deus não pode aceitar em sua presença um pecador miserável como eu e você. Como ele pode aceitar eu de peito aberto, pecador que sou, indigno, imperfeito? Que ousadia teria eu? E citei recentemente o texto de Isaías que diz assim: olha, quem pode se aproximar diante daquele que é como chamas eternas? Quem vai? Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele traz uma lista que, quando você lê a lista, se você estudar a lista pensando assim, é por mérito, eu vou conseguir, você vai ver, você não vai conseguir. Você vai ser removido da sua presença. É impossível chegar-se a Deus sem Cristo. Crianças, mais uma aplicação. Seu culto não tem valor sem Cristo. Sem Jesus, Deus não aceita uma música sua. Cante de modo mais belo, entoe, feche os olhos. Sozinho em casa, no quarto, em secreto. Cante de modo mais belo, afinado. Parêntese, já falamos também outras vezes. A igreja de Cristo é o local em que Deus aceita louvores de pessoas desafinadas. Porque por mais que você esteja sentado aí e cresceu e não sabe, é desafinado para cantar, fica com vergonha às vezes. Mas Deus aceita o louvor daqueles que o louvam por meio de Cristo. Obviamente nós damos o melhor. Eu sou desafinado, vou em casa, me ajude a aprender a cantar, porque eu quero louvar melhor o Senhor, sim. Mas o ponto é por meio de Cristo somente. Não tem outra forma. A existência do autor aos Hebreus, para aqueles crentes, é de dizer: não pensem que nada do que você faz, ou do que tudo que você faz, é suficiente por quem você é, pela força do braço. Não é. O que foi que o ladrão da cruz fez com a força do braço para merecer salvação? E recebeu. A gente fala assim, olha, se tem alguém que você olha na Bíblia, que tem convicção de que estava com Deus, é o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nada. Ele creu. Ele olhou para Cristo e disse: olha, o Senhor é rei. Onde é que ele disse isso, o pastor? Disse: crianças, o ladrão da cruz que se converteu, ele chamou Jesus de rei. Sabe como? Quando vieres no teu reino. Ele fez um trecho do Pai Nosso: pois teu é o reino. Confessando que Jesus é rei. Segundo aspecto, primeiro da perfeição, o segundo o da vida. Versículos 13 a 16, o autor vai dizer assim: porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, como mencionamos, a tribo de Judá. Jesus não era de uma tribo sacerdotal. Então, teoricamente, ele não poderia fazer sacrifícios. Então, morrer na cruz não seria no lugar de ninguém. Este era um argumento de judeus. Como você diz que Jesus morreu em meu lugar com um sacrifício perfeito, se o sacrifício só pode ser feito por alguém da tribo de Levi? Esse era um questionamento, legítimo até. Mas a resposta do autor aos Hebreus é: vocês estão achando que Jesus pertence a esse sacerdócio temporal pequeno de Levi? Jesus é eterno. Jesus pertence ao sacerdócio de Melquisedeque, porque era um sacerdócio sem princípio e sem fim de dias. Ele pode sim representar. E aí ele continua e diz, vou repetir: porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Aqui já é um argumento. Ele é rei, por direito.
tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto ainda é muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O poder de vida indissolúvel. Para você ter um pouquinho de noção, a primeira menção de Judá como rei é dada na morte de Jacó. A palavra de Deus vai falar sobre Judá. Eu vou ler o trecho, Gênesis. Crianças, textos que o pastor citou. Gênesis 49, versículos 8 a 12. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Lembra de José? Agora essa palavra é dita para um descendente de Judá, que é Jesus. Dizendo assim, ó, os teus irmãos vão se prostrar diante de você. Judá é leãozinho e por isso que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Da presa subistes, filho meu, encurva-te e deita como leão e como leoa, quem o despertará? E aí vem, o cetro de rei não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Era uma profecia a respeito da pessoa de Cristo. Falando, ele é rei, sim. Mas perceba que o autor aos Hebreus vai dizer, Melquisedeque, ele é sacerdote. Lembra da tríade que estudamos? Profeta, sacerdote e rei. Mediadores que eram ensinados para olharmos para Cristo de modo pleno. Aquele que é boca de Deus como profeta. Aquele que é mediador que nos apresenta diante do Pai como sacerdote perfeito. E aquele que é o rei eterno com o cetro, como ele se apresenta como rei. Mas o texto vai dizer, ele tinha em si o poder da vida indissolúvel. A ideia é, os sacerdotes antigos tinham poder de quê? Agora você está se deparando com aquele que tem o poder da vida indestrutível. Lembra que Cristo, quando fala a respeito da sua morte, ele fala assim, olha, a minha vida eu dou. E eu vou reaver a minha vida. Ele tem poder absoluto sobre a vida. E além disso, você vai perceber que a Bíblia fala, nos discursos de Cristo, quando ele diz assim lá em João, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou a vida. Ele mesmo é a vida. A Bíblia diz ainda que nada do que existe existiria se não fosse o próprio Cristo. João 1. João Calvino, ao citar esse texto, vai dizer assim, como Cristo é um sacerdote eterno, era necessário que ele fosse diferente de Arão, quanto até a maneira da sua nomeação. Olhe para isso. E assim foi. Porque não foi Moisés, um homem mortal, que consagrou Jesus, mas o próprio Espírito Santo, e que não foi com óleo. Na antiga aliança o sacerdote era consagrado com óleo, representando o Espírito Santo. Nem com sangue de cabras, nem com a pompa externa das vestimentas, mas com um poder celestial, que o apóstolo, Calvino entende que a carta Hebreus ela é diretamente apostólica. E aí ele fala que o apóstolo aqui põe na posição de elementos fracos.
Pense o seguinte: Arão sendo ungido sacerdote. Pense em Samuel sendo ungido sacerdote. E toda aquela pompa da roupa belíssima, cheia de pedras preciosas. Uma cerimônia com um derramamento de azeite sobre a cabeça, simbolizando o Espírito Santo, enchendo a vida dele. E aí o autor aos Hebreus vai dizer: tudo muito belo, mas é mera sombra. Porque Cristo foi enchido pelo próprio Espírito Santo, e eles vislumbrando, descendo dos céus, o Espírito Santo em forma como se fosse uma pomba descendo e enchendo a sua vida. Tendo a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E você está se apegando a pastor, se apegando a qualquer outra coisa. Não. Apegue-se a Cristo. Sabe quem pode dar vida? Cristo. Sabe quem pode tirar a tristeza? Quem pode remover a morte? Cristo. Sabe quem pode preencher esse vazio do coração? Cristo. Somente Cristo. É por isso que o autor vai dizer: ele tem poder da vida indestrutível, indissolúvel, impossível de revogar aquilo que ele diz. É por isso, irmãos, alguns que estudam um pouco mais sobre as questões das religiões, é por isso que nós não temos padres na igreja protestante. O que o autor aos Hebreus vai dizer: não tem mais sacerdote. Os sacerdotes antigamente eram a sombra. Vocês querem continuar com a sombra? Este é o aspecto que o autor está colocando. Sacerdotes eram sombras. Eu já tenho Cristo. É por isso que nós não nos apegamos aos santos. Por que não? Porque nós temos Cristo. Nós temos a concretização da promessa, a beleza de Cristo, sacrifício perfeito, vida plena, paz que excede todo entendimento, preenchendo o coração, preenchendo o vazio, alegria que não depende de circunstâncias. Você pode sorrir, você pode abrir os olhos e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, mesmo no meio da dor. Você vai ter os mediadores humanos intercedendo pela vida. Lembre-se que na antiga aliança, alguém que aparecia com lepra tinha que apresentar perante o sacerdote. Aí tinha sacrifícios, súplicas ao Senhor, perdão por, por aqueles pecados que geraram aquela maldição. Mas o sacerdote não tinha poder da vida. Sabe quando você chega assim para o pastor e fala assim: pastor, ore por mim. Peça mesmo, tá bom? Pode pedir. Mas peça também ao seu irmão que está do lado: meu irmão, ore por mim. Não pense que o pastor tem uma oração mais poderosa. Não tem. Porque a mediação de um pastor é a mesma mediação sua. Ou deveria ser Cristo. Porque o único que tem poder da vida é Cristo. Ele é sacerdote perfeito. Ele tem poder da vida. Você pode recorrer a Ele. Por fim, o autor aos Hebreus vai falar de esperança. Crianças, perfeição, vida e esperança. O texto vai dizer assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não serve mais, o sacrifício não serve mais de nada. Para que ter sacerdote hoje? Para que ter sacrifício? Eu já tenho Cristo. Cristo foi o sacerdote, Cristo foi o próprio sacrifício, Ele foi a oferta e o próprio sacerdote. E aí ele vai dizer: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado,
se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Irmãos, já mencionamos os aspectos todos do sacrifício, do sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, eterno, diferente do de Levi, que era temporário. Mas ele vai falar sobre uma esperança superior. É interessante, o, o Simon Kistemaker, ao comentar esse trecho, ele vai falar assim: o sacrifício de Levi ficou obsoleto. Sabe quando você chega e encontra um celular antigo? Olha, estava numa gaveta cheio de celular, um Sony Ericsson, tijolo, lembra dele? Que lindo! Vou fazer uma ligação. Não serve para nada. Não serve. O que o autor aos Hebreus está dizendo é: já serviu sim. Se usado da maneira correta, olhando para qual era a finalidade, funcionou. Era isso mesmo. Deus ordenava sacrifícios, mas você tinha de fazer olhando para o cordeiro que viria. E aí ele vai dizer: olha, mas agora eu tenho esperança superior. Como assim esperança superior? Porque agora, com essa esperança, com estes aspectos da pessoa de Cristo, eu posso vislumbrar e não só olhar para o futuro, mas hoje ter acesso à presença de Deus. Irmãos, sabe por que nós podemos orar? Porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Nós podemos nos achegar diante dele, nos ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, eu não mereço nada do Senhor, mas eu creio no sacrifício de Cristo. Eu sei que eu dependo desse sacrifício, e é por meio dele que eu posso te rogar misericórdia. É por meio dele que eu posso te rogar perdão. É somente por meio de Cristo que eu posso obter as bênçãos do Senhor. A paz que enche o meu coração no dia difícil. A esperança de que no último dia eu terei acesso direto à presença do Cordeiro. Tudo lá atrás era sombra. O autor aos Hebreus vai dizer: olha, ele é superior aos anjos. Ele é superior à aliança. Ele é superior às promessas que apontavam para ele. Ele é o patrimônio superior que nós almejamos. E lembra de Abraão, que aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. A ressurreição de Cristo, ela é superior a qualquer outra coisa. O próprio Cristo, ele é superior a tudo aquilo que possamos querer nos apegar. Nosso coração, naturalmente, infelizmente, quer se apegar a coisas belas e boas. Eu mencionei hoje pela manhã e vou mencionar de novo, como uma criança cheia de brinquedos pode olhar para o seu pai e largar os brinquedos e falar: papai, e brilhar os olhos, e levantar, esquecer que tinha brinquedo e sair correndo e vai abraçar o pai. Na nossa pequenez, nós nem agimos como essa criança. Nós pegamos e abandonamos o Senhor e falamos: uau, que brinquedo, oh, que preciosidade, oh, que presente eu ganhei. De quem? E apegamos à família, idolatramos família. Nos apegamos aos filhos, idolatramos filhos. Nos apegamos aos pais, idolatramos os pais. Nos apegamos a bens materiais, idolatramos os bens materiais. E vamos começando a cultivar no nosso coração uma vida bela, cercado de amigos, cercados de família, cercados de bens, cercados de saúde, mas vazia de Deus, de sentido. Enquanto a mensagem da parte de Deus é: olhe para Cristo, em Cristo existe esperança superior. E aí então, você vai perceber que há alegria em cultuar. Há alegria em abrir a Bíblia e se deleitar nas Escrituras.
A alegria na vida de oração. A alegria em vir para a igreja. Eu não quero faltar, não tem nada melhor. Nem o jogo do Brasil é melhor do que o culto. Não, mas é um jogo do Brasil, né? Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Irmãos, nós precisamos aprender a desejar mais Cristo. Quando Cristo for o centro da tua vida, certamente tudo mais vai ter o seu lugar. Vai. Família, que delícia é a família. Ela reflete a vida de Deus, a redenção de Deus nas relações. Lembra Deus de manhã? Dinheiro é bom? É bom. Use o dinheiro com sabedoria. Dádiva de Deus. Trabalho é bom? Trabalhe. Homens, trabalhem. Mas lembrem-se, o seu maior prazer deve ser o Senhor. Cristo sendo o teu maior prazer. Se Cristo é a tua esperança superior, você vai perceber que todas as outras coisas vão fazer sentido ao redor de Cristo. Só Ele pode te dar a alegria plena, perdão, reconciliação, paz que excede todo entendimento. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhe para Jesus. Vamos orar, irmãos. Curve sua fronte. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor e nós não merecemos nada de Ti. Temos a consciência, Pai, de que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas nós queremos pedir que o Senhor, por misericórdia, reavive o nosso coração. Olhamos para esse texto tão difícil, mas ao mesmo tempo cheio de aspectos tão profundos a respeito da vida e salvação. E nós queremos olhar para esse texto e dizer: Senhor, alimenta-nos com o Senhor Jesus. Abre os nossos olhos para que vejamos a Cristo. Abre o nosso coração para que ele seja enchido de Cristo. Ó Deus, nos ajude a viver, a andar, a falar, a olhar para o mundo ao nosso redor, tendo Cristo como nosso centro. Certamente, ó Pai, nós temos a certeza de que poderemos desfrutar de vida verdadeira. Ó Deus, e nós pedimos, olha para nós, tem misericórdia de cada um aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, dos meus irmãos. Ó Deus, se alguém aqui que abandonou o primeiro amor, ou que está longe do Senhor, ou mesmo que está aqui, frequentando todos os dias, vivendo a vida da igreja, mas que está com o coração vazio, entristecido, pedimos que o Senhor restaure. Como disse o salmista: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Ó Deus, olha para nós com misericórdia, Senhor, e nos ajude a voltarmos cada vez mais para o Senhor. É o que nós pedimos, desde já agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.